Esse é o canal Espírita Responde número 24 e hoje nós vamos falar sobre a visão espírita do porquê alguns irmãos gêmeos nascerem unidos por uma ou algumas partes do corpo, os gêmeos siameses. Por que alguns podem ser separados e outros não? Vamos entender tudo isso agora. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tiver alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas lá nos comentários dos vídeos, porque eu respondo por lá também, tá bom, pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, vem lá de Campinas, no estado de São Paulo, e foi enviada pela amiga Eliette, e ela diz o seguinte: Boa tarde, professor. Minha pergunta se refere a irmãos nascidos siameses. Meu nome é Eliette, cidade Campinas, São Paulo. Agradeço por esta oportunidade. Abraço. Eliette, minha amiga, muito obrigado pela pergunta, pela confiança, e vamos lá. Antes da gente começar aqui, pessoal, gostaria de pedir desculpas a vocês que estão sempre aqui no canal. Ontem, quinta-feira, era dia de vídeo, mas eu não consegui postar. Essa semana está um pouco corrido, então o planejamento do canal ficou um pouco atrasado e eu ia gravar esse vídeo na quarta-feira à noite, depois que eu chegasse da escola, e ia adentrar a madrugada editando ele, só que eu estava passando um pouco mal, estava com um pouco de mal-estar e não consegui gravar o vídeo. Mas já está tudo bem, não precisa ficar preocupados, tá bom? Já está tudo 100% e o vídeo de ontem, quinta-feira, será postado aqui no canal no domingo que vem, tá bom? E antes da gente começar então a falar sobre os aspectos espirituais em relação aos gêmeos siameses, vamos contextualizar aqui, porque como eu sempre venho dizendo, esse não é um canal de entretenimento e sim de estudos, então eu quero que vocês entendam tudo que vocês estão assistindo aqui. Bom, primeiramente vamos entender a questão dos gêmeos, da gestação de gêmeos. Há dois tipos, viu, pessoal? Há os gêmeos monozigóticos, que são aqueles que nós dizemos que são os gêmeos idênticos, são sempre do mesmo sexo, e há aqueles que são os dizigóticos, com características físicas diferentes, que nós chamamos então de gêmeos não idênticos. No caso dos gêmeos idênticos, os dois bebês são formados por um único óvulo e um único espermatozoide. Acontece que após a fecundação, por alguma razão que a ciência ainda não determinou, não definiu, o material genético então daquele óvulo fecundado ele é duplicado, esse óvulo se divide em dois, então teremos dois bebês idênticos. Claro, em alguns casos, pessoal, esse óvulo pode gerar mais de uma cópia, ele pode se dividir em três, então teremos uma gravidez de trigêmeos ou até mais. No caso dos gêmeos não idênticos, que nós chamamos também de gêmeos fraternos, ao invés da mulher liberar um óvulo naquele mês, ela acaba liberando dois óvulos, um de cada ovário. Então, cada óvulo será fecundado por um espermatozoide diferente. Por isso, os bebês são diferentes, podendo inclusive ser de sexo diferente. Bom, pessoal, como vocês já sabem, toda reencarnação é movida pela nossa necessidade de evolução espiritual e moral, regida pela nossa necessidade, então, de passar por algumas provas ou por alguma expiação de erros de reencarnações passadas. Ninguém reencarna, pessoal, digamos, de qualquer jeito.
sempre é feito um planejamento reencarnatório minucioso, onde nós participamos da elaboração desse planejamento junto aos mentores espirituais. Então, pessoal, tudo é programado. E a maneira como nós iremos vir ao plano material também. A futura mãe, ela dá o seu consentimento para que, através do corpo material dela, aquele espírito possa reencarnar. Esse consentimento ele pode ser dado antes da mãe reencarnar ou mesmo depois dela já ter reencarnado, né, pessoal, em espírito, lá no plano espiritual, em desdobramento, quando o nosso corpo físico dorme e o nosso espírito está no plano espiritual, parcialmente liberto da materialidade. Então, pessoal, uma vez que é chegada a hora, o espermatozoide encontra um óvulo, um novo corpo físico será gerado e algumas horas depois, o espírito reencarnante ele já se liga a esse futuro corpo físico. Note também, pessoal, que o espermatozoide e o óvulo que irão se unir, eles também já estão contidos no planejamento reencarnatório. Eles são, digamos, escolhidos pela espiritualidade para que eles gerem o corpo físico que está contido, então, nesse planejamento daquele espírito. Mas então por que nascem gêmeos? Não estamos falando ainda sobre os gêmeos siameses, tá, pessoal? É preciso essa contextualização antes para que a gente entenda todo esse processo pelo ponto de vista espiritual. Lembre-se disso. É fato, pessoal, que dois espíritos na reencarnação de gêmeos, seja na gestação de gêmeos idênticos ou não idênticos, eles já possuem uma ligação de reencarnações passadas. Pode ser uma ligação de amor, de afeto, ou pode ser também uma ligação de desavenças. Pode ser ambas as situações. E agora eles têm a necessidade de reencarnarem juntos, ao mesmo tempo, por algum motivo específico de cada caso. Pode ser devido a uma missão que irão desenvolver juntos, pode ser para reforçar mais ainda essa relação de amor, ou pode ser também para superar desavenças de reencarnações passadas. Nós não sabemos e cada caso é um caso. Há duas questões, pessoal, no Livro dos Espíritos, onde o assunto é abordado. Veja só, na questão 211, Kardec indaga o seguinte: donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cigêmeos? E a resposta foi a seguinte, pessoal: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Já na questão 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, donde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E a resposta foi a seguinte: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Esses espíritos maus quer dizer que são dois espíritos que realmente tenham muitas desavenças de reencarnações passadas, né, pessoal? Mas então nós vemos que há essa relação já antiga entre os irmãos gêmeos, essa relação espiritual. Mas aí nós temos os irmãos gêmeos siameses, que são aqueles grudados por alguma ou algumas partes do corpo físico, às vezes uma ligação mais superficial que permite a separação, às vezes uma ligação mais profunda dividindo órgãos, então não é possível realizar essa separação. Esse tipo de gravidez, pessoal, só ocorre no caso de gêmeos monozigóticos, tá? Os gêmeos idênticos, gerados a partir de um único óvulo e um único espermatozoide. Como a ciência ainda não definiu as causas da gravidez de gêmeos monozigóticos, as causas para que não haja as separações devidas, né, das camadas embrionárias dos gêmeos idênticos também ainda são desconhecidas. A teoria mais aceita pela ciência é a fissão ou divisão parcial. Sabemos que essa separação, pessoal, normalmente ocorre após de 8 a 12 dias depois da fecundação. Aí teremos os gêmeos idênticos, separados, tudo normal.
mas nos siameses essa separação em 2 bebês, digamos assim, é feita entre 13 e 15 dias após a fecundação, sendo então incompleta, fazendo com que os bebês fiquem unidos em alguma parte do corpo. Espiritualmente falando, por que isso ocorre? Já sabemos então que todo o processo de fecundação é regido pela espiritualidade, para que o corpo físico que será gerado atenda às necessidades de evolução do espírito que irá reencarnar através dele. E nesse caso, pessoal, dos gêmeos siameses, também. Nesse caso, também há uma ligação entre os 2 espíritos, ligação de outras reencarnações, mas nesse caso é uma ligação um pouco mais problemática, pois pode ser uma ligação de ódio ou de paixão excessiva. Há uma necessidade tão grande que esses espíritos se entendam, deixem essas desavenças para trás, então eles irão reencarnar como irmãos gêmeos idênticos, mas há uma fixação tão grande entre eles, movida pelo ódio ou pela paixão excessiva, que não há a separação adequada. É como se esses sentimentos ruins atraíssem de maneira irresistível um ao outro. Então nós teremos 2 bebês unidos por alguma parte do corpo físico ou por algumas partes. Quando essa fixação é muito intensa, essa ligação é muito mais profunda. Eles, inclusive, dividem órgãos. E a separação por parte dos médicos, através de cirurgias, não é possível. Mas quando a fixação não é tão intensa, então essa ligação se dá de uma maneira mais superficial, então é possível a separação cirúrgica. Óbvio, né, pessoal? Tudo isso faz parte também do planejamento reencarnatório daqueles espíritos. É uma oportunidade de aprendizagem para esses espíritos. No Livro dos Espíritos, pessoal, também é abordada essa questão dos gêmeos siameses. Olha só, na questão 212, Kardec faz a seguinte indagação: há 2 espíritos, um por outra, 2 almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. No livro Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário sobre isso: eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Um dos meios é esse em referência dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e, ainda, a assistência dos pais ajuda esses espíritos, pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus mesmo no arroxo das provas. Então, pessoal, nós vemos que essa situação é uma maneira para que esses espíritos se entendam, deixem o sentimento de ódio de lado, deixem a paixão descontrolada de lado, possam se ajustar e seguir firmes na estrada da evolução. Da mesma maneira, pessoal, isso é uma prova aos pais, que terão que dispensar cuidados muito grandes a esses filhos, mas nós sabemos que o amor é a força mais poderosa que existe no universo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.